Brecha aberta, porque o nosso podcast está no ar. Hoje, comemorativo ao Dia das Mulheres, programa super especial, com uma convidada aí de honra. Vamos começar o nosso podcast agradecendo todo mundo que sempre nos apoia. Iniciando aí pela Equidize, galera precisando aí de um social media, de uma criação aí de logomarca, chama a Equidize. E a Academia Flex, para quem quer fazer aquele treininho de primeira, né, Cami? Sua Isso academia aí. do coração. Passo Pet, para quem quer mandar o bichinho lá para tomar um banho daqueles, né? Nosso parceiro aí também. E também temos Imobiliária Dalla Vecchia, precisando aí construir ou adquirir um imóvel. Incorporadora Imobiliária Dalla Vecchia. Isso mesmo, Value Capital, tudo sobre Bitcoin, criptomoedas, um novo mercado aí para vocês. Arautec. Arautec, empresa de Ampere, que também trabalha com construções eficientes, tanto no convencional como no wood frame. E o app mais querido e mais fominha do Brasil, Ai Que Fome. Pedindo seu lanchinho, baixa o aplicativo, dá uma olhada lá nos cupons e faz a sua refeição. O que mais? Bora lá, então. Hoje a gente tem um agradecimento muito especial também. Hoje agradecer aí a Pamela, que mandou para nós nesse episódio aí especial do Dia da Mulher. Docinhos, né, Thay? Tá e maravilhoso. Abre né? aí, faz favor. Meu Deus do céu. É light? É, light. Ela falou que é bem fitness pra esse combinar é com a nossa whey, dieta. Esse aqui é de cacau. É whey com aveia. Não, brincadeira, galera. Ó, docinho maravilhoso lá da Pamela Savimondo, que é proprietária da Laço de Glacê. Então, precisando aí docinho de comemoração. Manda aí pra sua mulher nesse dia especial. Chama a Pamela, vou passar o telefone aí de contato, galera. 49999958021. Beleza? Claro. Quem não pegou o número, dá uma pausa, volta no vídeo e anota aí. Beleza, galera? Então segue lá, Laço de Glacê. Vamos para o que interessa, então. Isso aí, nossa super convidada de hoje. Tudo certo, Tenente? Olá, Seja tudo bem? bem-vinda, Tenente Elis. Obrigada, meninas. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Então vamos apresentar a nossa convidada Aqui, de Cami. hoje. É Tenente Coronel Gauana Elis Pozan Eco. Ela que é natural de Caxambu, aqui da região oeste, e hoje é comandante do batalhão, 14º Batalhão de Xanxerê. Seja bem-vinda. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui hoje falando nesse dia tão especial. Então, estou muito feliz, né, e honrada por esse convite. Nós que agradecemos, né, Thay? É uma Meu Deus, grande que honra, né? A gente tá muito feliz com a sua presença hoje. Esperamos que você esteja feliz com o nosso convite. Com E certeza. que seja um bate-papo muito especial. A gente tem certeza que será. Verdade. E vamos lá, porque a gente tem muito a aprender hoje também, né? Ela que tem uma grande representatividade aí no estado de Santa Catarina. Ela foi a segunda mulher, né, subcomandante, né, de um batalhão, é isso, Tenente? Isso. Quando eu assumi o subcomando do batalhão de Chapecó, na época já existia uma subcomandante em Itajaí, fui a segunda no estado e depois assumi o comando em Xanxerê. Hoje, na verdade, eu sou a única comandante de batalhão mulher no estado, né, dentro do Corpo de Bombeiros. São 15 batalhões e aí apenas o 14º possui, né, comandante mulher. Que massa. Que responsa, E aí, hein? como que você se sente nessa responsabilidade? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu sempre falo isso, que é um grande desafio. Eu fico muito feliz por estar à frente de um batalhão. Então, de bombeiros militares, são 110 homens e mulheres, a grande maioria é homem, né? E também muitos bombeiros comunitários que atuam aqui na nossa região. Então, para mim, é um grande desafio e eu fico muito feliz de estar à frente, estar podendo representar também todo esse público feminino, né? Que, querendo ou não, tem muitas meninas que ainda se inspiram para seguir a carreira militar. Então, eu acho que a gente acaba servindo de inspiração. Com certeza, não tenha dúvida disso. Mas, Tenente, conte pra nós como foi seu começo no Corpo de Bombeiros Militar, como foi a vinda, né, à corporação, se sempre quis isso, sempre desejou. A gente sabe que tem muitas crianças que sonham, né, entrar no Corpo de Bombeiros. Conta pra nós. Então, eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu sempre falo que foi meio que por acaso, assim. Eu nunca tive, assim, sonho de ser bombeira, até porque
Nasci em Caxambu do Sul, né? Uma cidade bem pequena aqui da nossa região, que não tem corpo de bombeiros, então não era uma realidade para mim aquilo. Hoje em dia a gente vê que as crianças querem visitar o quartel, andar no caminhão do bombeiro. E eu nunca tive isso. Então não posso dizer que foi um sonho, porque nunca foi. Quando eu estava na faculdade, eu fazia engenharia de alimentos em Pinhalzinho, da primeira turma da UDESC, inclusive. Agora está completando 19 anos da primeira turma que incluiu, né, na UDESC, que eu vi no Instagram deles esses dias. E aí eu entrei nessa primeira turma, e aí lá na universidade eu conheci o meu marido atual, né, então era meu namorado na época, e ele estava fazendo o curso de bombeiro comunitário. E aí, num certo dia, isso eu já tinha feito 2 anos de faculdade, lá em 2006, surgiu a oportunidade do concurso. E como ele conhecia muitos bombeiros ali de Pinhalzinho, eles falaram, vocês não querem fazer concurso, de repente, do bombeiro? Aí a gente pensou, talvez, eu nem sabia direito o que era, porque dentro da nossa carreira existem 2 tipos de concurso. Você faz o concurso para soldado ou para oficial. Então, era o concurso de oficial, que é um concurso bem mais concorrido e com vagas bem mais limitadas, né? Tinha 2 vagas apenas para mulher. Então, eram 10 vagas no total, sendo 2 para mulher. No estado. No estado. Aí eu falei, não, então vamos fazer, né? Vamos. A gente já tava naquela vibe da engenharia, né? Física, química, matemática. Aí a gente estudou um pouco e fizemos. Meu namorado não passou. E eu tive a grata surpresa de passar, né? Então, na verdade, eu fiquei em 3º lugar. E eram apenas 2 vagas. Mas uma das meninas desistiu, ela não foi fazer o teste físico, médico. E aí eu entrei nessa vaga e, né, abracei a oportunidade com unhas e dentes. Então eu sempre falo assim, pode ter sido sorte, pode, mas eu talvez estava no lugar certo, na hora certa, né? Então eu estava preparada, tinha estudado e aí consegui ingressar na corporação. Então lá se vão 17 anos já. E aí o curso de formação na época eram 3 anos, fiquei 3 anos em Florianópolis, aí ficamos naquele namoro à distância, né, cada 15 dias, 20, e aí fiquei os 3 anos lá, depois retornei, trabalhei em Chapecó um bom tempo, trabalhei depois em Florianópolis também, voltei pra lá, voltei novamente pra Chapecó e hoje estou em Xanxerê. E aí, alguns anos depois, o meu marido, namorado na época, né, fez o concurso e ele também ingressou, então hoje ele também é oficial do Corpo de Bombeiros, trabalha em Chapecó. Que legal. Mas desde o começo já, Tenente, você se encontrou, assim, na profissão ou em algum momento você se assustou, assim? No começo você se assusta porque o meio militar, para quem nunca teve uma vivência, não tinha alguém da família, é um pouco assim impactante. Não por ter algo que seja traumático, mas pelas rotinas, exigência, horários. É diferente, né? Então é bem diferente. Mas eu sempre fui uma pessoa muito regrada, organizada. Então, assim, para mim não foi difícil me adaptar a esse meio militar. E nenhum momento eu pensei em desistir, né? Voltar para casa, chamar minha mãe, enfim, né? Porque imagina, eu entrei com 20 anos, era muito nova. E o que foi mais difícil pra ti? Se adaptar? Eu vou te dizer assim que no primeiro ano, como eu entrei, se eu não me engano, a gente entrou em junho. Em agosto a gente fez aqueles treinamentos que a gente fica 5 dias no meio do mato, assim, né? Então tem várias atividades, várias restrições, né? Então restrição de alimentação, restrição de sono, que é algo muito difícil, talvez muito pior do que a alimentação. E foi assim, eu acho que os dias mais frios que já teve lá no litoral. Foi muito frio. Então a gente foi lá pro Morro do Cambirela, eu lembro que dava assim 2 graus e a gente tava lá, entrava no rio, saía do rio e molhado e só tinha aquela roupa. E aí começa aquelas bolhas no pé e aquela bota que tu tem vontade de tirar e andar de pé descalço. Então isso assim, acho que foi o momento mais difícil, mas talvez porque foi algo muito inicial. Então 2 meses depois que a gente tinha entrado, a gente já foi para esse treinamento. E lá eu pensava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas é muito importante porque tu valoriza tudo. Assim, valoriza todos os momentos, né? De sono, de banho, de uma cama, né? Quentinha, porque imagina, dormir 5 dias no chão, assim, né? Sem barraca, sem nada. A gente improvisava. Imaginei eu lá. Então, posso dizer que talvez foi o momento mais difícil, mas talvez porque era muito inicial, né? Mas todo o dia a dia, ele não é difícil, mas são muitos os desafios que a gente tem pela frente, né? Então, é trabalhoso e eu me sinto muito feliz, assim, por estar onde eu estou, sabe? E motivada pra gente tentar melhorar as condições de trabalho, né, do nosso efetivo. É porque você entrou bem nova, né, Tenente? Entrei com 20 anos. Bem novinha, né?
O concurso para mulheres, ele tem uma restrição de idade, né? Uma faixa etária no... Tanto para homem quanto para mulheres. Homens também? Isso, você quais não são? pode... Agora, né? Quando eu entrei, era, se eu não me engano, era 26 ou 27. Mas agora é até 30 anos. Na verdade, você não pode ter 30 anos. Então, 29 anos, 11 meses e 29 dias, né? E aí tem restrição de altura também. Então, o feminino é 1,60 e masculino 1,65. Se não teve... Ou seja, eu nunca poderia. Por isso que eu estou na polícia científica. Não pode ter menos que 1,60? Não. Pensa eu com 1,54. Né? Enfim. Não ia dar boa. Mas em algum desses momentos, Tenente Elis, você pensou em desistir? Não. Nunca pensou? Nunca pensei. Então tu se encontrou, né? Sim, Foi posso algo dizer que que me encontrei. pra- Não, como eu falei no início, nunca tinha sonhado com isso, né? Nunca tinha imaginado. Mas, assim, sou muito realizada no que eu faço. Era pra ser. Era pra ser. Que legal. E aí, muito militarismo em casa? Tem, né? Coitada das crianças. Você já parou pra pensar, eu acho que eu tô muito militar na minha casa? Já. Assim, nós temos 2 filhos, né? Então, queridos, eles acabam sofrendo continência. Muitas vezes na brincadeira, sim. Então, e é engraçado que eles já compreendem, né? Eles sabem as patentes. A mamãe é tenente-coronel, o papai é major. Eles entram no clima, assim, e eles sabem que tem as promoções, eles entendem, né? E, na verdade, não é que a gente é muito militar em casa, mas a gente gosta, né, que eles sejam comportados, obedientes. Então, a gente exige bastante deles, né? Mas normal, assim, como precisa ser, né? exatamente. Tem os momentos de brincadeira, descontração, com certeza tem bastante, né? Mas a gente E somos manda no pais marido, rigorosos. É chefe, né? Em casa e no trabalho, né? Hoje nós não trabalhamos mais no mesmo quartel, Não, mas até o ano passado, sim. Então, Eles têm muita diferença de idade, as crianças? a Isabela tem 4 anos e o Matheus tem 7. Tem 3 anos de diferença. 3 anos. Hoje você comanda o 14º, né? Isso. Que abrange o Batalhão de São Lourenço, isso? Então, o 14º Batalhão, ele engloba 30 municípios da nossa região. Então, desde Irani, Ponte Serrada, passando aí por Xanxerê, até aqui em Campoerê. Então, digamos, é a divisa aí do nosso batalhão. Aqui em São Lourenço nós temos uma companhia. Então, dentro do batalhão nós temos 3 companhias, São Lourenço, Xaxim e Xanxerê. E aí dentro das companhias existem os GBMs que nós falamos, né? Que é, tipo, por exemplo, Campoerê, Quilombo, que são os quartéis menores. Entendi. E aí aqui pertence para o batalhão de Xanxerê. Então, um batalhão e companhias. Isso. E aí no estado são 15 batalhões operacionais. E tu consegue visitar com frequência, assim? Ou... Eu procuro visitar os quartéis com uma certa regularidade, né? Quando eu assumi o comando em julho do ano passado, eu visitei todos os quartéis, conversei com todo o efetivo, né? Então, de todas as OBMs, que a gente chama, cada quartel é uma OBM. Conversamos com todos, até para levantar as demandas, as necessidades, me apresentar, conhecer um pouco eles também. E aí, conforme... eu não vou te dizer assim, uma vez por mês, a cada 2 meses, mas conforme precisa, a gente faz algumas visitas. Então, aqui em São Lourenço, acho que eu já vim umas 3 vezes, desde que eu assumi. Como que é a rotina de uma subcomandante? Comandante, né? Agora. Comandante, perdão. Comandante. Corrida. Ainda mais quando se tem 2 crianças, né? Então, parece que o dia poderia ter muito mais horas pra gente poder fazer Falta tudo. horas. Falta. Mas é corrido, mas é muito boa, assim, o nosso horário também permite ter algumas flexibilidades, então a gente consegue também aproveitar as crianças, daí tem atividades, né, um faz futsal, aí tem balé, natação, e leva pra lá, leva pra cá, e aí como eu trabalho em outra cidade, então eu não moro em Xanxerê, eu moro em Chapecó, então acaba tendo esse deslocamento, então o meu marido acaba fazendo muita coisa que eu não consigo, então às vezes até o almoço é ele que dá, leva na escola, busca na escola. E aí a minha mãe também apoia muito, né? Como ela mora próximo, ela acaba dando um suporte também, porque é corrido, né? Sim, imagino. Precisa, né? Precisa. Que bom que tem, né? Vamos ver mais Vamos ver as perguntas da galera. aqui. Tenente Elis, como foi quando você recebeu a indicação aí pra ser a comandante? Então, Como que você recebeu essa notícia? eu fui promovida a tenente-coronel na metade do ano passado. Em julho do ano passado. Como eu sabia que eu seria promovida, eu teria que sair do subcomando de Chapecó.
Porque cada batalhão pode ter um tenente-coronel. Então, como Chapecó já tinha um tenente-coronel, eu teria que sair. Só que eu não sabia para onde eu iria, né? Então, algumas possibilidades, né? Talvez para Florianópolis, onde existe uma estrutura maior, administrativa, de diretorias e tudo mais. E aí, o comandante-geral, na época, ele me ligou e falou, não, nós gostaríamos que você fosse para Xanxerê. Então, esse é um convite e convocação, né? Que você assumisse o batalhão de Xanxerê, por isso, falou sobre o meu trabalho, que ele já conhecia, né, desde que eu entrei na corporação. Então, eu fiquei muito feliz, falei, com certeza vou, né? Fiquei bem feliz, assim, com o convite e com o reconhecimento. E, na época, o comandante, né, que agora mudou em janeiro, ele, na própria passagem de comando, quando eu assumi, ele falou, ó, não é nenhuma pauta feminina, não estou convidando ela porque ela é mulher. Convidamos e ela está assumindo pelo trabalho que ela realizou durante todos esses anos, pela competência, enfim, tudo mais, né? Então, claro que a gente fica muito feliz, né? Melhor ainda. E ao mesmo tempo é um desafio, porque você precisa manter e até superar essas, como é que eu vou dizer? Esses conceitos, né? Isso. Mas que legal que ele tenha ressaltado isso, né? Porque muitas vezes as pessoas jogam isso, porque é mulher, né? Você foi convocada pelo seu trabalho, né? Exatamente. E teve muito disso. Eles acabam aproveitando essa pauta, né? Pra, não, agora... Porque a gente vê que é o que falta em muitas áreas, né? O reconhecimento, né? E daí acho que, porque é mulher, vamos, né? Não, mas não é. Cotas, né? Como se fosse cotas. Em nenhum momento você pensou em recusar. Não. Até porque se eu recusasse, eu teria que ir pra talvez algum lugar mais longe. E assim, muitas vezes no meio militar não tem muito essa questão de recusar, né? Não. Tem que meio que encarar o negócio. Encarar e vai. Se eu não quisesse, tudo bem, mas eu possivelmente iria parar em Florianópolis, que não era o que eu gostaria naquele momento, né? Então, pra mim, com certeza foi o melhor que aconteceu, assim. Permanecer aqui na região. Exatamente. Eu sou da região, então pra mim, o tempo que eu consegui ficar aqui na região é bem importante. E nesse quadro aí, tenente, você sentiu alguma espécie de preconceito diante da tua posição? Então, assim, eu vou te falar que eu nunca senti preconceito, assim, diretamente, né? Talvez tenha algum preconceito velado, talvez nossa, agora vou ser comandado por uma mulher. Mas não chegou ao meu conhecimento, né? Então, se tem... Você não sabe. Não sei e só lamento, porque não vai mudar nada. É só piorar no caso, galera. Então, são dois trabalhos, né? Sim. Não. Hoje tem quantos à sua frente, tipo, bombeiros? Bombeiros militares tem 110, né, no batalhão. E aí, comunitários, nós temos mais de 200, né, que trabalham diariamente nas nossas guarnições. Que é o apoio prestado pela comunidade, né? Mulheres tem? Tem, mas de militares são 8 militares apenas, mulheres. 8? Ou seja, os outros 100 e pouquinhos são homens. Você tem noção que você está num papel que muitas mulheres gostariam? Comandar os homens. Mandar nos homens. Eles dizerem amém, né? Com certeza. Não, mas assim, eu acho que tudo é uma conquista, assim, né? Eu não gosto de impor, de exigir, enfim. Então, a gente vai conquistando, né? A gente brinca, né, mãe? Sim, claro. Mas faz parte. Eu sei que entre eles também deve ter esse tipo muita brincadeirinha, né? Mas faz parte. Mas é toda uma questão de uma construção, né? Então, muitas vezes... Às vezes a pessoa te olha meio assim, ai meu Deus, agora vem uma mulher, né? Vou ter que obedecer. Aí quando você vai trabalhando, mostrando teu trabalho, mostrando do que você é capaz, eles acabam naturalmente respeitando. Então eu nunca tive nenhum tipo de problema assim nesse sentido. Eu ia falar isso. Com certeza através do trabalho você já tem a sua resposta, né? Exatamente. Alguma aí, sócia? Tenente, na sua visão, qual é a vantagem de uma mulher estar à frente de um batalhão? Na sua visão, qual é a maior vantagem? Eu não vejo uma vantagem, assim, sabe, de ter uma mulher. Não sei, talvez de ter um olhar diferenciado para algumas coisas, porque querendo ou não, a gente é mais... Algo mais, né, a gente é um pouco mais sensível a algumas questões. Eu sou uma pessoa muito organizada, então, por exemplo, eu gosto de um ambiente, né, organizado, de trabalho, mas eu acho que isso é muito particular de cada um. Mas talvez essa questão da sensibilidade possa ajudar em algumas situações, de a gente tentar nos colocar, né, no lugar do outro, ter empatia com o outro. Então, talvez isso possa facilitar. Nesse sentido, tenente, você já trabalhou no operacional? Já. Já? Teve alguma, assim, ocorrência que
que te marcasse muito? Ou alguma que te deixou triste? Tem. Triste a gente, né, quando... É normal você ficar triste por alguma situação, mas tem algumas que marcam mais, principalmente com óbito, né? Com óbito de criança, ou alguma criança que esteja muito machucada. Então, quando eu trabalhei lá no início da carreira em Chapecó, eu ia bastante para ocorrências, né, durante o serviço. E lá em Florianópolis também tive essa experiência por um tempo. E sempre tem, né, os momentos, assim. Então, tem uma que mais me marcou, assim, porque era um dia 31 de dezembro, próximo do horário do Réveillon, assim, uma família indo passar a ceia com o restante da família. Enfim, todos foram a óbito, assim, ali na BR-101. Então, eu acho que marcou, assim, pela data, que é uma data normalmente comemorativa, que você está em família, e sendo que ali, né, várias pessoas perderam a vida. Então, acaba te marcando. Mas faz parte da profissão, então a gente precisa aprender a superar esse tipo de situação, né? Sentiu alguma dificuldade nesse sentido nas ocorrências? Não. Até hoje, não. E algo que te emocionou de forma positiva, assim, que tu lembre, que te marcou Teve várias bastante. também. Acho que no bombeiro isso é bem comum, Eu vou né? dizer que é comum mesmo, mas eu vou falar uma Que bem salva recente. vidas, né? Eu vou falar que Imagina. é bem recente, assim, nem no sentido de salvar vidas, mas foi no projeto preventivo que a gente fez. Vocês já devem ter ouvido falar do projeto Golfinho, que a gente faz com as crianças, né? Passa um dia num local com piscina, e aí a gente... Aqui no interior, né? No litoral, na praia. E aí a gente dá várias dicas de segurança no meio aquático, né? Então a gente acaba dando algumas... incentivando eles, né? A questão de preventiva. E muitas vezes as crianças, elas estão numa situação de vulnerabilidade social. E elas nunca tinham frequentado uma piscina, ou nunca tinham ido num clube, né? E a gente fez aqui no batalhão, pela primeira vez, em grande escala, assim, nós fizemos o projeto Golfinho em todos os municípios que tem quartel de bombeiro. Então, a gente já formou, nessa temporada, se eu não me engano, deu quase 900 crianças. E ainda tem alguns... Hoje, por exemplo, está sendo feito em Xaxim. E aí, no ano passado, quando nós fizemos em Xanxerê com crianças bem humildes, mas bem humildes mesmo, tinha 42 crianças. Aí a gente perguntou quantas que já tinham ido numa piscina. 2 das 42. E aí aquelas crianças, tu via assim, no olhar, elas estavam realizadas, assim, uma empolgação. E aí depois um menininho falou: tia, esse é o melhor dia da minha vida, assim. E eles vinham, te abraçavam, sabe? Então, tu vê que é muito gratificante fazer esse trabalho também preventivo. Então, nesse sentido, assim, pra mim marca bastante esses momentos e né, parece que te renova, assim, te dá uma motivação de você continuar fazendo esse trabalho. É muito bacana. Então, assim, eu posso dizer que nós somos privilegiados, né? Por exemplo, vocês lá do IGP já... É, ao contrário, né? Já não tem muito essas alegrias, né? Então, a nossa profissão, eu sempre falo, é muito gratificante. Nós realmente somos privilegiados, assim. E ainda mais você que tem, né, tenente, os filhos, né? Sim. Daí tu vê assim, às vezes a gente não dá valor pras pequenas coisas, né? Aí tu pega uma criança que te dá uma resposta dessa, né? E que para nossos filhos, por exemplo, aí numa piscina é normal, né? Mas agora, para aquelas crianças, com certeza esse dia vai ficar marcado por muito tempo, né? Pra eles é algo muito diferente da rotina deles, né? Nunca pensou em prestar pra bombeiro? Não, nunca pensei. Gosto. Eu também, semelhante à tenente, né? Eu morava numa cidade que também não tinha, né? Companhia, nem batalhão. Então, não tinha muito contato com isso, né? Hoje... já tem, né? Mas antigamente não tinha. Aí já passou a idade também, né? Não vamos entrar nesse detalhe. O tamanho, né? E outra, eu nem tenho altura. Tu tá me zoando, né? Tu nem se ligou, mas eu te pergunto. E eu falando bem sério ainda, agora que eu me liguei. Sem graça. Ai. E teria algum outro sonho antes disso, tenente? De profissão, assim? Quando você era menor? Ou quando estava estudando, você fazia... que curso? Engenharia de alimentos. Engenharia de alimentos. Não, já me passou várias coisas, né? Teve uma época que eu queria fazer fisioterapia, daí depois, como eu gostava muito das exatas, eu resolvi fazer engenharia. E aí fui para engenharia de alimentos, assim, mas não sei te dizer se era algo que eu realmente... Talvez eu fosse me dar muito bem também, enfim. Eu acho que é muito questão de você gostar e se dedicar para aquilo, né? Então, hoje, eu amo o que eu faço e, assim, também me dedico, né, para dar o meu melhor para a instituição, né? E para a população, que é quem nos mantém, né, nessa posição. E a sua família teve uma resistência quando você falou que prestaria ou depois de ter passado? Não, apoio total, assim. Tanto que eu nem tinha dinheiro para ir pensar em para riscos e tal. Não.
Eu não tinha, né? Eu até falei pro meu pai na época, mas acho que eu não vou, né? Só 2 vagas. Não vou passar nisso aí. Não, vai, faz e tal. Acho que foi até a prova escrita, eu acho que foi tudo em Florianópolis, então ele, né, pagou o ônibus pra eu ir na época. Nesses Me incentivou. momentos, né? É importante a família dar um apoio, Com porque às vezes a gente não faz porque não tem ninguém ali Exatamente. incentivando, né? Não, meu pai, minha mãe, todo mundo, assim. Todo mundo falou, não, vai, faz. Tenta. E deu hoje certo. são super orgulhosos. Ah, imagina, né? À frente do batalhão, não é pra qualquer um. Mas eu falo, até falei agora há pouco com o prefeito que nós visitamos, eu falei, gente, eu sou uma pessoa super comum, assim, então, super comum mesmo, então, às vezes me vê, não parece que é a mesma pessoa que está aqui de farda, toda arrumadinha, mas é né? que Eu levo uma impõe, vida né? bem... Impõe um Sim, respeito. mas a gente procura, assim, levar uma vida com bastante simplicidade, nós somos muito humildes, então, nós viemos de família humilde, tanto eu quanto meu marido, então a gente valoriza muito isso. Falo, eu não nasci em bercinho de ouro, então a gente valoriza todas as conquistas, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente saber de onde a gente veio, né? E valorizar a nossa história, né? E nossa família. Com certeza, raízes não se esquece, né? Exato. E isso faz te admirarem ainda mais, com certeza. É verdade. Tenente Elis, muitas pessoas associam o corpo de bombeiros a incêndios, né? Você pode passar aí outras funções que o corpo de bombeiros também presta à sociedade? Então, são muitas, né? Hoje, as atividades do Corpo de Bombeiros Militar é bem abrangente. Então, surgiu inicialmente com a questão dos incêndios. Então, todo o histórico de criação dos corpos de bombeiros surgiu a partir, né, de grandes incêndios. O Corpo de Bombeiros Militar aqui em Santa Catarina foi criado em 1926. Então, aí, mais uns 3 anos, a gente completa 100 anos de existência. E foi criado justamente para apagar incêndios. E aí depois veio o atendimento pré-hospitalar, que se mantém até hoje. Então, a gente faz o atendimento, seja de vítimas de trauma, queda, algum tipo de emergência médica. Então, atendemos, né, com as nossas ambulâncias. A gente faz também a parte preventiva, que é muito importante, muito importante e muitas vezes o que as pessoas não gostam do bombeiro. E eu digo que é uma das mais importantes, que é a parte de análise de projetos e vistorias. Então, para você conseguir fazer, vamos falar de um evento, você precisa da liberação do Corpo de Bombeiros. E muitas vezes isso acaba gerando alguma, não vou dizer inimizade, mas assim, alguma rejeição por parte da população que não entende. E isso é muito importante. Por exemplo, a gente cita como exemplo o incêndio na Boate Kiss, eu ia falar. que agora completou 10 anos, né? É exemplo, né? Exatamente. Tanto que depois do incêndio na Boate Kiss, as normativas mudaram radicalmente. Mudou muita coisa para melhor. Mais exigente e dando mais poder para as corporações, né? Então, tem essa questão da parte preventiva, tem os projetos sociais, então o Projeto Golfinho, o Projeto Bombeiro Mirim. A gente também faz alguns tipos de apoios, né? Por exemplo, às vezes há um cavalo que caiu numa fossa, ou algum animal que tá, por exemplo, cachorro, gato, que está em alguma tubulação, enfim, esse tipo de apoio. E aí também tem muito que hoje a gente atende, que são os acidentes de trânsito, né? Então, o resgate veicular também é uma atividade bastante realizada. E aí é o apoio, né? Então, faz o resgate veicular e em seguida já presta o atendimento para hospitalar, né? E leva para o hospital. Então, assim, é uma diversidade bem grande, né, de tipos de ocorrências que podem ter e de atividades que a gente realiza. Então, nós temos pessoas que trabalham nos diversos setores. Tem as pessoas que trabalham no operacional, as pessoas que trabalham na área administrativa, dando esse suporte. Então, nós temos o setor de compras, né, que faz toda a parte de licitação para comprar um equipamento, uma viatura. Parte de recursos humanos, que faz esse gerenciamento do efetivo. E a parte de ensino, então, o nosso pessoal também precisa treinar e a gente presta faz esses treinamentos para a comunidade também, né? Que é os cursos de atendimento de emergência, né? Tem o SEBAI online, tem o curso de bombeiro comunitário. Então, assim, são diversas atividades. E aí, eu esqueci até de falar do pessoal, então tem o pessoal também que faz análise de projeto e vistorias. Eu acho que é um dos órgãos da segurança pública mais antigos, né? Polícia Militar tá ali também? Tá ali também. O Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar até 2003. Então, 2003 foi essa separação. Aí, o Corpo de Bombeiros hoje, aqui em Santa Catarina, anda, né, independente. Então, ainda existem alguns estados que o Corpo de Bombeiros pertence para a Polícia Militar. Pouquíssimos. Ainda tem. Uhum.
Mais alguma aí, tá aí? Vamos ver. Você foi pra Bolívia? Nós temos stalkeado você. Foi fazer um curso Não, lá, eu fui pra Tenente. Colômbia, na verdade. Colômbia? Tá Muito errada bem, nossas Camila, infos. parabéns pra você. Medellín. Eu fui pra Medellín. Isso. Então, agora eu não lembro o ano, será que foi 2019? Acho que foi. Acho que minha filha tinha 1 ano e pouco. Uhum. Surgiu a oportunidade, tinha um campeonato latino-americano de resgate veicular. E aí eu participei junto com a equipe de Chapecó de resgate veicular, eu era integrante ali. A gente foi participar dessa competição internacional latino-americana. Foi uma experiência bem bacana. Foram bem? Fomos. Vamos. Não ficamos em último. Não ficamos em primeiro nem em segundo, mas fomos bem. Mas Foi massa. o que vale também é a experiência, Com né? Foi certeza. algo bem, bem diferente, assim. Ficou Mas foi dias bacana. lá ou foi mais rapidão? Se eu não me engano, foram 6 dias. Aí a gente foi até lá onde foi o acidente da Chapecoense, aproveitamos, né, para conhecer o local também, fomos visitar o Corpo de Bombeiros que atendeu aquela ocorrência. Aproveitamos para fazer também uma visitação nesse local. Experiência massa, né? Bem legal. Tenente Elis, o que você falaria para as pessoas que desejam ingressar aí no Corpo de Bombeiros? Quais as dicas? Quais as atenções que deve ter? Até em relação ao concurso também, né? Tanto mulheres como homens, mas hoje principalmente mulheres, né? Então, nós tivemos concurso bem recentemente, ainda está em trâmites de fazer os exames médicos, físicos, mas possivelmente final do ano que vem, devemos ter um concurso novo. Mas de qualquer forma, assim, a dica que eu dou, né, é estudar, se preparar e também estar motivado para isso. Eu falei agora há pouco também numa outra entrevista que eu fui que não adianta a gente tentar motivar as pessoas se elas internamente não se motivam. Então, tu pode até tentar incentivar, né? Mas muitas pessoas não se motivam para aquilo. Então, eu acho que a motivação vem de dentro. Você precisa estar motivada e inspirada, enfim, querer muito aquilo. E aí se preparar. Então, estudar, fazer atividade física, né? Que é importante também para poder incluir, que a gente tem o teste físico. E nunca acreditar, algumas pessoas gostam de destruir o sonho das outras. Ah, não, porque tu é mulher, nada a ver com o meio militar, então não vai, não é pra ti. Se você tem a vontade, vai fundo e não deixe ninguém dizer que você não pode fazer aquilo. Então, nós somos capazes, né, do que a gente quiser. Então, essa é a dica que eu dou aí principalmente pra mulherada, né, aproveitando o dia de hoje. Sim. Que a gente vê a mulherada sendo constantemente desencorajadas, né? Não só por homens, por nós mesmas. Sim, sim, verdade. Né? É um julgamento, assim, meio constante. Então, é bom que a gente tenha esse lado também de motivarmos umas às outras, né? E você é um Exatamente. exemplo disso. Que bom que você tá aqui hoje para nos ajudar a fazer isso, né, Cami? Eu Com fico certeza. feliz, né, de servir de inspiração, assim, para muitas mulheres. E como eu falei, às vezes a gente nem se dá conta de que você tá sendo inspiração para elas. Então, leva uma vida, né, bem simples, assim, humilde, e às vezes eu, né, não percebo. Então, então vamos caprichar ainda mais, né, Não, com já que eu tô certeza. sendo observada, assim. Com certeza. Eu comentei com algumas pessoas, assim, ela hoje tem gravação. Todo mundo, nossa, que legal, né? Então, todo mundo, com certeza, tem olhos, assim, brilhantes por você, Tenente. Tenho a certeza disso, que muitas mulheres se inspiram, sim. Não só pela questão do profissional, mas do pessoal também, né? Com certeza você é admirada por muitas mulheres. Que bom, fico feliz. Eu tenho uma curiosidade também. Você pode falar um pouquinho, Tenente, sobre a rotina militar do Corpo de Bombeiros, como que funciona? Quando eu fiz a minha academia de perícia, nós fizemos lá na Trindade, na corporação lá dos bombeiros. E aí, como a Cadepol estava ocupada na época, aí a gente fez lá nos bombeiros. E a gente teve que se adequar às rotinas. Mas é claro que eu esquecia toda vez. Eu sempre levava uma penalidade. Mas foi muito engraçado, porque para quem não vive esse meio, a gente precisava usar só jeans, claro, né? Tipo, tom ali de jeans mesmo. Camiseta branca por dentro da calça, cabelo erguido, sem brinco, sem acessórios. E botas, né, coturno, né, preto, por cima da calça. Então, é uma rotina bem diferente, sem falar da parte, né, de cumprimentos e tudo mais. É diferente, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Então, principalmente quando você entra, tem toda essa rotina até para ter digamos, um enquadramento, né? Você entender como é que funciona o meio militar e se adaptar. Então, quando você entra num curso tanto de soldado quanto oficial, tem muito disso, da questão da roupa, né?
de você ter a roupa passada. Então, tu entra em forma de manhã, que é estar lá, né, enfileirado. Eles vão conferir se tu tá com a roupa passada, com a botina engraxada, o cabelo bem preso, no caso das mulheres, e dos homens cortado no padrão, barba feita. Então, tem toda essa vistoria, né, digamos assim. E aí, quem não está no padrão leva essas penalidades. O que que é a penalidade? Muitas vezes ir lá no sábado fazer faxina. Eu lavava o banheiro. Toda vez então. era eu. E aí tem rotinas de faxinas diárias, né? Porque, claro, não tem ninguém lá que vai limpar para Uhum. você. Então, os alunos, eles são divididos numa escala e aí você vai lá. Justamente para tu ir se adaptando ao meio. Porque depois, hoje em dia, por exemplo, quem trabalha nas guarnições de serviço, eles precisam limpar a viatura, precisam limpar muitas vezes o quartel. Então, faz parte do cotidiano. E aí lá eles já vão te adaptar para quando você se formar e for, né, pro quartel onde você vai atuar. Então, é uma rotina um pouco diferente. E aí, imagina tu ficar 3 anos nessa rotina. Passa a roupa, né? Aí tu dá 2 passinhos, já dobra a calça, amarrota essa camisa. Então, nossa, quando eu tinha que entrar em forma com essa aqui, era uma tristeza. Porque tu, mexendo o braço, ela já amarrota. E aí, tu entra de manhã e início da tarde também. Tu tem que estar com a roupa passada. Então, tu usa a roupa de manhã, vai lá meio depois do almoço, passa a roupa. Tá lá assim que tu... É engraçado ver as pessoas, eles vão com a perna sem dobrar o joelho, né? Pra não dobrar a calça, então Sério é engraçado. que é assim? É assim. E o cumprimento, como que é? Porque eu cheguei beijando eles antes. Não, mas não tem lembro. problema. Os Quem é de militares fora, é assim, continência, né? continência. Então, Quem é de fora, assim, continência da problema. mão, enfim. Mas tu tem que seguir os regramentos, né? Então, você vai prestar continência pro superior, vai chamar de senhor, vai pedir autorização para falar com ele, muitas vezes. Principalmente quando você tá lá no centro de ensino. Claro que depois... muda um pouco, flexibiliza-se muita coisa. A Dentro continência. das companhias. A continência continua, chamar de senhor, de senhora, mas vou pedir permissão para falar com o fulano. Então, é um pouco mais flexível. Bem mais, né? É mais nessa questão da academia, né? Isso, que tu tá começando. no início. Porque você precisa moldar aquelas pessoas que vieram do mundo civil, né? Cada uma com do seu jeito, então... Essa parte feminina te prejudicou muito, assim? Não. Porque lá tu não podia, né? Eu não prejudico nada, porque eu nunca fui, né? Muito de maquiagem e tudo mais. Né? Não, prende o cabelo, bota Já era. tic-tac pra não espantar muito. Tá tudo E certo. vai, não. Bem tranquilo. E assim, tá, e daí tinha que cantar o hino de Santa Catarina. Mas eu sou paranaense e tinha que aprender o hino. Que aí eles passavam do lado e paravam, né? Cada dia um Cara, hino, eu ia na eu ia na onda. Falava uma palavra, eu falava palavras. Nunca fui pega Cada no dia hino. Cada dia da semana é um hino. Então, eu não lembro a ordem, mas era tipo segunda-feira hino nacional, terça-feira hino de Santa Catarina, quarta, sei lá, hino à bandeira, quinta, tinha que saber tudo. canção do bombeiro. Eu não sei como é que é, mas eles paravam do lado de vocês também? Sim, tu Nós tem que também. cantar, não tento ficar E se mexendo tu na não boca. sabe? Eu não sabia, mas eu, sei lá, não tive sorte de ninguém parar no Sim, momento Mas é que... que no Ligação. IGP é mais tranquilo, né? eles não iam. Se ela mas tivesse no bombeiro, ela ia ter que aprender. não, mas teve várias pessoas assim que sofreram penalidades porque não sabiam. Que Verdade. dó, né? Aham. Mas tem que seguir, em relação né, a a isso. regra. Sim, Faz parte. faz parte. Tenente, nós temos um quadro no nosso programa que é o Momento Brecha Aberta, né? Sei que você já direcionou em relação a concursos, a sonhos, né? Mas enfim, hoje, como é especial Dia da Mulher, se você quiser deixar um recado aí pra mulherada, ou enfim, pro nosso público em geral, enfim, o momento é seu, sinta-se à vontade. Então, como eu já falei, né? Então, anteriormente, sobre essa questão de você estar onde quiser e se dedicar, eu acho que isso é sempre muito válido, né? Então, muitas vezes a pessoa tem sonhos, tem vontades, tem às vezes vocações que talvez esteja lá dentro, né? Bem escondidinha, assim. E isso precisa desabrochar. Então, se a pessoa tem essa vontade, esse sonho, que siga em frente, né? Que corra atrás dos seus sonhos e que seja muito feliz naquilo que faz. Eu acho que você gostar daquilo que você faz é muito importante para a tua realização profissional e pessoal também. Então, muitas vezes as pessoas miram concursos onde o salário é muito bom, onde a carreira é boa, mas a pessoa não gosta daquilo. Então, eu penso que a gente tem que seguir aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, onde você realmente vai ser feliz. Imagina você passar 30, 35 anos fazendo uma coisa que você não gosta. Então, não é nada bom e isso influencia tanto na tua vida profissional quanto pessoal. Então, se você tem um sonho, corre, vai atrás, que com muito esforço, dedicação, estudo, né, persistência, você vai conseguir atingir.
Muito bem. Quer Bom. deixar uma mensagem, Cami? Pra mulherada? Então, galera, eu também faço das palavras da Tenente as minhas. E eu acho que, assim, hoje a gente tá num avanço tão grande aí em todos os sentidos que não tem por que as mulheres temer alguma coisa, não se sentir encorajadas para o que elas realmente querem, né? A gente pode tudo, da mesma forma que os homens também podem. E é isso, eu acho que é um dia aí muito especial pra gente relembrar todas as nossas lutas e todas as nossas vitórias aí ao longo dos anos. Um feliz Dia da Mulher para todas as mulheres desse nosso Brasil, de São Lourenço especialmente, da nossa região. E para nós é uma satisfação muito grande receber uma mulher como a Tenente Elisa aí, que representa muitas mulheres e muitos sonhos, com toda certeza. Fala aí, sócia. Acho que tá dito, né? A gente não tem que ter medo de nada. Assim como os homens podem fazer as coisas, a gente também pode. Nós temos poder de criar, de empreender, de ser mãe, né? Como dizem que a mulher tem que ser mãe perfeita, tem que ser empresária perfeita, tem que ser dona de casa perfeita, e não é assim. Nós somos seres humanos, a gente falha e a gente tem que fazer o que a gente consegue dentro das condições que a gente tem, né? E buscar os nossos sonhos, tirar do papel, como a Tenente Elis falou. Se tem vontade de criar algo, de ter o próprio negócio, busca isso, não importa a idade, não importa o tempo. A gente não sabe até quando a gente vai viver, então acho que a gente não tem hora para fazer as coisas. O momento certo sempre vai chegar, então não temer e fazer o que a gente tem vontade e buscar o que a gente sonha. E é isso. É isso. Aos poucos a gente vai ganhando aí espaço também. Com certeza. Foi uma das conquistas aí da nossa comandante. Obrigada meninas pela oportunidade e parabéns aqui pelo canal de vocês, muito bacana. Fiquei muito feliz de vir aqui hoje, especialmente. Estávamos alguns dias, né, tentando marcar esse encontro. Marcar com a Tenente. E deu tudo certo. E era para ser agora. Obrigada, com certeza. Muito obrigada, a gente que agradece. Agradecemos muito a sua presença, Tenente Elisa. Obrigada por ter aceito o desafio aí. Estamos com o tempo apertado, né? Mas foi um prazer conversar com a senhora. E nós temos agora a gente vai comer os docinhos aqui da Pamela, tá? De olho no docinho. Eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Os docinhos são artesanais. Esse aqui que ela mandou pra nós é de... A lavanda, ela planta no quintal da casa dela. Ela extrai o óleo essencial e coloca ali no docinho. Que legal. Tô precisando pra acalmar. O perfume tá incrível. Beleza, galera? Não esquece de se inscrever no nosso canal, dá aquele like, comenta aí nosso podcast com a Tenente Elis, compartilha com a galera e segue nós. Beijo, povo. Até a próxima. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.